E a gente continua a falar sobre mercado de trabalho. As entrevistas de emprego sempre foram definidas como a principal etapa de um processo de seleção. Por isso, sempre foram muito temidas pelos candidatos. Com a pandemia, muitas empresas passaram a usar a tecnologia das videochamadas para substituir as conversas pessoais. Esse recurso ajuda quem tem alguma dificuldade de um bate-papo frente a frente, mas a essência das entrevistas permanece a mesma. A tão sonhada vaga de emprego chegou para a jornalista Milena através das facilidades deste mundo de hoje em dia, tecnológico. Eles me avisaram que seria, tudo online, porque a empresa é de fora. Mas antes eu tinha feito uma entrevista breve, também online, para um outro cargo que não seria na área de jornalismo. Então eu já estava, vamos dizer, um pouco preparada já, acostumei já com a entrevista online, porque isso é uma novidade agora, tanto para as empresas de fora que estão vindo para a nossa região, tanto agora na pandemia também, que cresceu bastante. Preparação para a entrevista, mesmo no formato virtual, realmente fez toda a diferença para Milena. Tanto na comunicação, a primeira entrevista que eu fiz não era para a área de jornalismo, mas fui muito bem elogiada por causa da comunicação, me arrumei, assim, lugar, tudo certinho, que a gente também tem que se preocupar. E então eu já estou acostumada com essa área também da tecnologia, então a gente tem que se preocupar. Mesmo sendo online, a vestimenta, maquiagem, o fundo, para nada acontecer, nenhum imprevisto na hora da entrevista online. A Milena estava, de fato, preparada para participar de um processo seletivo por videoconferência. Porque todos os cuidados que se tem, tanto presencialmente, é necessário ter esses cuidados também na videoconferência. Então, a Milena teve a atenção de pesquisar sobre a empresa, que é um ponto muito importante. Quando você vai para uma entrevista, o mínimo que você precisa saber é quem é essa empresa, o que ela faz, os números, quais os anseios, a visão da empresa, a missão da empresa. Então, essa pesquisa, em primeiro momento, te ajuda até a ter uma bagagem de informação na hora de responder algumas perguntas que o recrutador faz. Outro ponto importante que a Milena também acertou foi o fato dela ter se preparado visualmente. Atenção aos mínimos detalhes. Causam boa impressão no avaliador durante a entrevista de trabalho. Por isso, redobre a atenção aos detalhes. A gente analisa o candidato daqui para cima, Porque na tela do computador é como se fosse, a gente costuma dizer que é uma posição em W, Então é esse quadrado aqui que aparece. Ou seja, a expressão facial é o que vai determinar alguns detalhes para o recrutador. A maneira com que ele olha, a assertividade, a gesticulação. Se ele coça a orelha, muitas vezes a gente percebe que está vindo meias verdades na sua fala. O olhar, às vezes, para baixo, para cima. Então, existe todo um contexto de programação neurolinguística na expressão facial que o recrutador vai analisar. Então, o franzir de testa, dependendo da resposta que vem diante da pergunta que foi feita. Se ele estiver, principalmente o candidato sem máscara, fica muito mais fácil você conseguir analisar essas informações. Já com a máscara, isso vai dificultar um pouquinho. Aí tem outros testes que se utiliza para poder averiguar algumas informações, testes comportamentais, testes psicológicos. Então, todas essas ferramentas são inseridas para que você possa, de fato, analisar com muita profundidade. A partir desta pandemia do Covid-19, as entrevistas digitais vieram, sim, para ficar. É muito mais rápido. Então, nesse emprego que eu tô agora, foi em uma semana. Eu fiz a entrevista com uma pessoa do RH, depois fiz a entrevista com o gestor e já na próxima semana em seguida eu já recebi o aval, vamos dizer assim, que eu já estava contratada. Então foi muito mais rápido do que as entrevistas presenciais que eu já passei por tantas aqui. Hoje a gente já sabe que já estamos vivendo um novo normal, não tem mais volta ao que era antes e
Aumentou muito a questão do tempo, que as pessoas diziam era que não tinham tempo. E hoje, por videoconferência, você consegue fazer uma entrevista com muita eficiência e garante melhor ali a sua produtividade no seu dia a dia. Então, você para de perder muito tempo e você começa a aproveitar mais. Então, hoje não tem mais volta, tanto para entrevistas de emprego, quanto para trabalho, o home office cresceu muito. Então, a gente percebe que isso é algo sem volta. Então, a gente percebe que volta normal não vai ter mais. Então, precisa se adaptar a essa nova realidade. Com essas dicas e orientações, a gente espera que muita gente consiga ter um bom desempenho nas entrevistas online de emprego. Para rever esses ensinamentos, acesse os nossos canais de conteúdo na internet.